Olá a todos! Me chamo Kelly Neri, estou presidente da comissão da OAB Mulher Maricá e, como não poderíamos deixar passar, falaremos sobre a campanha do Outubro Rosa. Hoje nós vamos fazer uma entrevista, um bate-papo, vamos dizer assim, com a doutora Cláudia Rogéria, nossa atual subsecretária da rede primária e especializada do município de Maricá. Ela é ginecologista, obstetra e também perita. Bom dia, doutora Cláudia. Bom dia, Kelly. Prazer estar aqui com você. Prazer todo nosso. Doutora Cláudia, nós estamos agora no Outubro Rosa e pedimos que a senhora comparecesse aqui para a gente fazer uns esclarecimentos, né, para o pessoal que está assistindo a TV OAB. E eu queria saber qual a importância do Outubro Rosa, né? O que essa campanha do Outubro Rosa ela diz para a sociedade num todo? Então, bom dia. O Outubro Rosa, né, é um marco simbólico, né, que em 1990 houve uma repercussão mundial, né, de colocar a fitinha rosa. Eu sempre costumo dizer que todo dia é dia de Outubro Rosa. A mulher tem que lembrar de todo dia de fazer essa associação, esse cuidado. Esse ano, como foi o ano passado, são anos muito especiais por conta da pandemia. Então, o Outubro Rosa, na verdade, ele chama atenção de uma forma mundial para a saúde da mulher. Antes, era o câncer de mama. Isso foi ampliando, já chamou atenção para o câncer de colo de útero, o câncer de intestino, né, que é do reto, né, que é um câncer muito comum em mulheres também. E a gente já ampliou para outras patologias que são mais significativas, também como câncer de tireoide. Então, na verdade, é um cuidado generalizado que a gente tem com a mulher. Simbolicamente, né, o câncer de mama, ele puxa esse carro do cuidado da mulher, porque é um câncer que mata muito, né? Ele só fica atrás mesmo do câncer de colo retal, né, que é o câncer intestinal. Então, a gente tem que chamar atenção para essa mulher, para esses cuidados, e com a pandemia no ano de 2020, por exemplo, 2021, a gente teve uma diminuição na procura dos exames em 45%, por conta da questão de ficar em casa, do medo da contaminação pelo Covid. Então, e isso agora no final de 2021, nesse Outubro Rosa, a gente está vendo essa demanda por exames até crescer de uma maneira muito explosiva por conta da demanda reprimida, né? O pessoal que ficou para trás, isso a gente sente no atendimento do dia a dia. As mulheres deixaram de fazer os exames preventivos dela, com medo da contaminação. E agora realmente elas estão procurando mais. Então a gente precisa chamar a atenção. E o que eu quero conversar com você aqui, né? A gente chamou atenção para isso, de esclarecer alguns mitos e algumas verdades em relação aos exames, à prevenção e ao diagnóstico do câncer de mama. Doutora Cláudia, o que a gente escuta muito da sociedade no todo, como é que eu consigo, é genético? Quais são os fatores de risco do câncer, né? O câncer de mama e os outros cânceres, tipos de câncer. Então, quando uma paciente chega dizendo até assim, o meu pai teve câncer de mama, isso é estranho, né? Sou estranho. Muita gente não sabe que o homem também pode ter câncer de mama. Corresponde a 1% dos cânceres de mama detectados, 1% são em homens. Basta ter a glândula, né, que nós temos, mas eles têm um pouco menos desenvolvido. Mas o câncer de mama no homem, ele chama mais atenção para o fator genético do que o câncer, né? Se ela disser, a minha mãe teve câncer de mama. Então, no caso, o fator genético, ele só corresponde a 5 a 10% do câncer de mama. Quando o fator é do pai, fator masculino, isso sobe um pouco mais. Então, tem outros fatores, não é um fator só. Porque na minha família, minha mãe teve, eu vou ter câncer de mama também, isso depende.
o fator genético corresponde a 5 a avó a 10%. paterna, se a avó paterna ela teve câncer de mama. A avó não, só quando o fator é masculino, ele aumenta um pouco mais. Mas o câncer de mama, ele é multifatorial, ele tem vários outros fatores, né? Por exemplo, a gente sabe que o sedentarismo, então você tem que somar esses fatores todos, não é, porque a minha mãe teve, eu vou ter também. Existe até um marcador, né, que é o BRCA1, BRCA2, são fatores genéticos. Assim, a Angelina Jolie fez uma mastectomia redutora de risco, que a gente chama. Aí a pessoa pensa, nossa, mas ela ficou sem a mama. Não, o seguinte, ela teve o câncer, no caso, ela tem a história da mãe com câncer de mama. A pessoa que teve o câncer de mama, ela tem que ter, essa mulher, o marcador BRCA1, BRCA2 positivo, e a filha, no caso a Angelina Jolie, também teria que ter, né? Aí esse risco dela ter um câncer de mama, o câncer de ovário também aumenta. Mas isso não é muito acessível, não é um exame acessível, não é um exame que nem plano de saúde cobre, é um exame caro, né? Mas é um marcador genético. Então, se ela tem aquele marcador, a pessoa que está com câncer, aquele câncer dela é com esses marcadores positivos, e a pessoa, né, a filha, tem o mesmo marcador, aí sim ela tem uma chance maior. Então, o que se faz? Uma mastectomia redutora de risco, que é a retirada do tecido glandular, coloca uma prótese de silicone no lugar, fica normal, e geralmente pede para também fazer a retirada dos ovários, porque o risco de câncer de ovário também existe. Fora isso, né, que isso nem sempre é possível, né, então a gente não pode contar muito com esse marcador. Então seriam os outros fatores, por exemplo, a bebida alcoólica, né, se a pessoa, isso está provado, se você entrar no site do INCA, está dizendo lá, que se ela tomar uma dose de bebida alcoólica por dia, todos os dias, ela aumenta em 10%, 7 a 10% o risco de ter câncer de mama. Por quê? Porque a bebida alcoólica, ela aumenta o estrogênio e aumenta os receptores de estrogênio na mama. E tem os cânceres de mama que são através dos receptores de estrogênio que tem na mama. Por exemplo, se ela toma hormônio em alta dose, por exemplo, a reposição hormonal. Se ela faz uma terapia de reposição hormonal com um alto índice de hormônio, ela também pode predispor a fazer o câncer de mama também. Se ela tem, por exemplo, essas meninas que tomam pílula do dia seguinte, aí vai um alerta, né? Pílula do dia seguinte, gente, é meia cartela de anticoncepcional na mão, assim, ó, de uma vez só. Então, não é um método usual de contracepção, por causa do risco de hormônio que a pessoa está colocando dentro dela. O anticoncepcional todo dia, mas eu tomar anticoncepcional todo dia. A gente tem que lembrar que o anticoncepcional diminuiu em 10% o quantitativo de hormônio que tem no anticoncepcional. Hoje em dia, a gente sabe que é seguro. Antes, né, era tipo 150 microgramas de tinoestradiol. Hoje tem anticoncepcional de 15. Então, a gente teve uma diminuição. Então, a gente já sabe que isso aí não é um fator de risco, né? A gente ainda tem algumas divergências, mas no geral, a gente tem uma segurança em relação a isso. Obesidade, por exemplo. A gente sabe que o tecido gorduroso, que é esse tecido que fica debaixo da pele, ele produz estrogênio também. Então, é um fator de risco a obesidade. Né? Atividade física, por exemplo, é um fator de proteção, né? Por quê? Porque além de você perder, você ainda vai liberar substâncias que vão ajudar no controle do metabolismo, vão aumentar o metabolismo, então você melhora isso. Outros fatores de risco, né? E tem vários fatores de risco que podem, então você tem que somar, fazer a soma desses fatores todos. Pessoa sedentária, pessoa obesa, pessoa que usa hormônio indiscriminadamente, né? Radiação, por exemplo. A pessoa fala assim, mas eu não vou fazer mamografia porque é uma radiação. Mas não é esse tipo de radiação, gente. A mamografia ainda é o exame de detecção mais seguro e o mais preciso, né? Para rastrear. E é uma vez que você vai fazer. O risco de radiação que a gente fala é, por exemplo, quem trabalha fazendo aquilo, que vai fazer 30 vezes por dia, todos os dias ali. Então, são radiações
consecutivas, né? Então, esse tipo de... A mamografia não é assim, né? Não tem... É uma vez que você vai fazer por ano, é totalmente seguro, não tem nenhum problema. Voltando à questão dos hormônios, sempre tem alguém que... o parente, o avô, o frango... Esses hormônios que são colocados agora, por exemplo, no frango, para ele crescer mais, isso influencia também? A gente está adquirindo esse tipo de alimento? Essa questão da contaminação alimentar, né, que a gente não tem só hormônio, a gente tem um monte de coisa colocada ali, a gente já sabe não só esses aditivos químicos, essas coisas que entram ali, tudo é um fator de risco para o câncer em geral, né? Porque são produtos industrializados, processados, né? Que a gente fala, tipo, esses industrializados que a gente compra, tudo que tem ali corante, eles são fatores de risco, sim, a gente sabe disso, né? Então a gente tem que evitar o máximo, usar as coisas mais naturais, evitar alimentos processados, muito corante, muita coisas que tem artificialmente, sabores, né, artificiais, cores, então tem que evitar esse tipo de coisa sim. Falando mais um pouco sobre prevenção. A gente falou agora da alimentação, né? Ter uma alimentação saudável, manter o peso, fazer atividades físicas. Quais outros cuidados a gente tem que manter? Então, aí dentro até dos fatores de risco também, assim, quanto mais tempo a mulher leva com o hormônio sendo produzido, maior o fator de risco. Por exemplo, então a gente coloca ali menarca precoce, menopausa tardia. O que é isso? Ela menstruar muito cedo e entrar na menopausa muito tarde, porque ela vai ficar um tempo maior sob a influência hormonal, né? E quando você entra na menopausa, aquilo, né, tende a diminuir um pouco esse risco também. Então, vai diminuir o hormônio, então você tende a diminuir esse fator. A idade, né, que a pessoa que tem um maior, claro que pode acontecer precocemente. Eu já tive uma amiga que teve câncer de mama aos 28 anos, mas ela geralmente acontece após os 50 anos de idade. Então, assim, todos esses fatores, né, que a gente inverter ali, por exemplo, você vai estar gerando um fator de proteção. Então, atividade física, alimentação saudável, né, você tentar se manter, né, no peso. A gente sabe que a atividade física aumenta esse metabolismo também, diminui o consumo de bebida alcoólica. Então, são esses fatores que podem ajudar na prevenção. Mas se eu fizer isso tudo, se eu fizer exame todo ano, que tem gente que fala assim, poxa vida, mas eu fiz o exame o ano passado, não deu nada, esse ano deu, eu faço exame todo ano. Exame não vai prevenir, né? Mas a ideia é você fazer um diagnóstico precoce. Porque quanto mais cedo você faz o diagnóstico, maior a chance, que chega em 95% a chance de cura. Eu não me lembro, né? Olha que eu atendo muitas mulheres ali no meu dia a dia. A última vez, aliás, eu me lembro, foi há muito tempo atrás, eu sei até o nome da paciente, que morreu de câncer de mama porque chegou já com não precisava nem de exame, né? O exame era só para poder fazer o encaminhamento. Então, hoje em dia, a gente percebe muito facilmente, né? Através de exames, a gente tem os exames complementares ali e faz esse tratamento precoce. E na maioria das vezes, dependendo da localização, não precisa nem fazer aquela mastectomia radical, retirar aquela mama toda. É feita uma segmentectomia, que a gente fala, a retirada de um quadrante, se ele tiver numa posição favorável, né? E aí ela faz a radioterapia e tudo mais e acaba ficando curada. Eu tenho, um monte de pacientes que estão ótimas aí, seguindo a vida dela normal, fez o tratamento, tem todo aquele problema psicológico, sempre ela tem que ter um apoio psicológico naquele momento, né? Mas hoje em dia, realmente, os tratamentos estão bem mais evoluídos, ela consegue reverter, consegue ficar bem, consegue se curar em mais de 95% das vezes. Eu me lembro, quando eu era pequena, já um bom tempo atrás, quando algum parente ou com um vizinho, um conhecido, né, uma conhecida vinha com o diagnóstico de câncer, era quase uma sentença de morte, né? A família se desesperava.
hoje, né, a pessoa fez o exame ou foi ao seu médico, constatou, como é que está sendo o tratamento, qual o primeiro, cheguei, diagnostiquei, como é que essa pessoa faz esse tratamento? Então, hoje a gente tem legislação, estou falando aqui para pessoas da OAB e no público em geral, que eles dão o SUS, eles têm entre a suspeita diagnóstica e a confirmação, por lei, o SUS tem que resolver isso em 30 dias, entre a suspeita e o diagnóstico confirmado. E 60 dias entre o diagnóstico firmado e o início do tratamento. Isso é lei. Então, isso tem que ser muito bem esclarecido, que isso é um direito que a paciente tem, o direito ao seu tratamento. Então, quando há uma suspeita, né? Primeiro que o autoexame, que as pessoas falam muito, o importante não é o autoexame, até é uma prática que a Sociedade Brasileira de Mastologia nem recomenda muito. Por quê? Porque a mama é esquisita, né? Ela é densa, as mulheres têm densidade, se você for palpar, você vai sentir um caroço, outro caroço, mas são glândulas que a gente tem. Existe uma cadeia linfática, né? Que são os linfonodos que todo mundo tem e que às vezes no exame aparece assim, presença de linfonodo axilar categoria 2. Já fica desesperado. Fica desesperado. Já recebi um monte de WhatsApp, olha, essa semana eu recebi de uma enfermeira. Veio assim, meu exame deu categoria 2, linfonodo e tal. O linfonodo, né, a cadeia linfática, é uma cadeia que existe, são gânglios, sentinelas que a gente tem, que passa pela axila, na clavícula, no corpo inteiro. E, às vezes, só você fazer a depilação da axila é um trauma. E aquele linfonodozinho, que é aquele gângliozinho que você sente debaixo do braço, aquilo ali é normal, tá? Então, mas os linfonodos, eles estão ali para alertar a gente de alguma maneira. Então, quando vier na mamografia ou na ultrassonografia, presença de linfonodo axilar, categoria 2 no birrádios que dá ali, é normal, é tranquilo, né? Então, quando é suspeito, aí vai vir assim, categoria 4. A categoria 4, a gente já fica meio esperto. Então, você vê. Atenção. A gente fica alerta, né? Então, a gente sempre complementa com outro tipo de exame. Se você fez uma mamografia, complementa com uma ultrassonografia, vê se tem algum nódulo suspeito, né? Às vezes nem é nódulo, são microcalcificações, são pontinhos muito pequenininhos que só são vistos na mamografia, por isso é importante. E aí vai fazer uma biópsia daquela região, né? Fez a biópsia, o histopatológico é o que vai confirmar qual é o tipo, né? Qual é se aquilo ali é um nódulo maligno ou benigno. E o estadiamento, que é para a gente ver a gravidade daquele tipo, né? Porque o estadiamento é quando você tem a classificação histoquímica daquele nódulo ali. Aí é que vai direcionar o tratamento a ser realizado, né? Aí você tem que ver qual é o tipo histoquímico daquele nódulo. E aí, na verdade, eles são referenciados. Essas pacientes, elas vão para unidades de alta complexidade, referência, né? O INCA, né? A gente aqui em Maricá, a gente faz muita referência para o Rio Bonito, né? E lá elas são tratadas e ficam muito bem, né? Eu tenho algumas pacientes que estão lá. Essa regulação não demora, na verdade, a gente consegue isso bem rápido e elas vão para lá, começam a fazer o tratamento. Isso vai depender de cada uma, né? De cada paciente, cada tipo do histoquímico ali que vai aparecer. E aí ela vai fazer o tratamento e com certeza daí um tempo ela já vai estar tranquila, já vai estar curada, vai passar por aquele processo todo, que a pessoa precisa ter o apoio de um profissional, psicólogo, apoio familiar, apoio dos amigos, né? As pessoas têm que abraçar naquele momento, tem todo aquele choque inicial, óbvio, né? Mas ela tem que ser esclarecida, que até em situações, eu tenho uma pessoa bem próxima que abriu um câncer de mama metastático, que a gente fala, que não é tão comum. Ela, na verdade, abriu com uma dor, né? Fez quando ela me procurou, era uma dor articular, na articulação coxofemoral. E aí, dali, né, eu fiquei preocupada e já pedi toda a sequência de exames. E, na verdade, era um câncer de mama que abriu com metástase no fêmur, né? Então, dali, ela começou a fazer... tanto é que o tratamento dela foi no fêmur.
e com a rádio, com a químio, o nódulo da mama desapareceu. Ela não precisou fazer nada na mama. E ali ela fez uma fratura, até uma fratura patológica que a gente fala, colocou uma prótese, foi para o INTO. Hoje ela está em processo de recuperação, mas está bem e vai ficar bem, sabe? Então, assim, cada caso é um caso. Então, a gente precisa direcionar, saber qual é o tipo direitinho para fazer o tratamento e ter sucesso no final. Então, para fechar, falar para todas as mulheres, né, sempre tá fazendo o autoexame, indo à sua ginecologista para fazer os exames preventivos. E achou alguma coisa? Ou não, né? Porque assim, o ideal é as pessoas procurarem rotineiramente o seu ginecologista para que ele possa conversar, fazer os exames diagnósticos, porque nem sempre é palpável aquele nódulo. Perfeito. Às vezes tem as microcalcificações, então se a pessoa ficar se cutucando, ela vai achar, né, coisas ali, mas podem ser coisas normais. Então, nada melhor do que fazer o exame de rotina e aí e naquilo ali ela confiar que aquilo ali está sendo feito pro bem dela, e que se por acaso for descoberto algum nódulo, alguma coisa, quanto mais precoce, a certeza de que 95% das vezes ela vai ficar muito bem. Então é para não ter medo, né? E junto com o câncer de mama, a gente se preocupar também com as outras coisas, né? Se o teu médico nunca fez um exame da tireoide, que faça, né? O câncer de tireoide é um câncer feminino, eu costumo dizer. Eu incluí na minha propedêutica da ginecologia a avaliação da tireoide também, porque às vezes passa batido por muitos médicos, né, pelo clínico, e ninguém vai olhar. E às vezes é uma surpresa que a gente tem ali. Eu já peguei algumas vezes no exame de rotina, porque não dá sintoma, não altera o hormônio tiroidiano, né? E também, quando o nódulo é suspeito, da mesma maneira, fazer uma biópsia. E também tem um prognóstico muito bom se você diagnosticar precocemente. Assim como a colonoscopia, que é uma rotina que eu abracei também acima dos 50 anos. Eu costumo conversar com a paciente, solicitar a colonoscopia também, porque também faz parte da rotina da mulher. Então, o Outubro Rosa, para mim, Kelly, abraçou um leque maior de avaliação da mulher, né? O câncer de colo de útero, que, aliás, existe, gente, vacina, tá? A vacina do HPV é a vacina feita nas meninas e nos meninos, né? Então, é uma vacina também que às vezes é meio que negligenciada, mas é a única vacina que previne câncer. E é uma vacina que ela não é tão assim, as pessoas não abraçaram muito a ideia. É uma vacina cara na rede privada, a gente tem na rede pública, né? E não é feita nos meninos e nas meninas, e é preciso que seja feito também. Né? Então, câncer de colo de útero, basicamente câncer de mama, câncer de reto e o câncer de tireoide, para mim, são os focos do Outubro Rosa todos os anos para mim. Perfeito. Tá bom? Tá, Cláudia, muito obrigada pelos esclarecimentos. De nada. Eu quero agora aqui fechar com vocês que esse programa na verdade, serão 2 programas. Esse primeiro foi com a doutora Cláudia Rogéria e teremos agora um segundo programa. A gente já vai botar no ar também, e agradeço a presença de todos.